E já de volta, como é bom estar com você, é bom ter você conosco nessa programação, interagindo conosco e participando, atentos aí, porque também você quer cuidar mais e melhor da sua saúde e a saúde da sua família, principalmente das crianças. E hoje estamos falando exatamente sobre isso. Estamos em outubro, é um mês, campanha aí, a prevenção do câncer de mama, Outubro Rosa. Aliás, é o tema do próximo programa, semana que vem, Outubro Rosa, prevenção do câncer de mama. Mas hoje é saúde das crianças. Conosco aqui a doutora Ana Letícia Sestari, nossa médica pediatra, dando uma aula aí para as mamães, para os papais, como cuidar bem aí da saúde da mamãe e, acima de tudo, das crianças. Doutora, de repente tem assim, a mamãe está descansando, né? Coitada, está lá, passou a noite, né, acordada e está descansando. E aí a criança está acordada e sobrou para o papai, né? E aí a criança está lá e o papai não tem muita habilidade, né? A criança aí, de repente, fez xixi, fez cocô. E aí, nesse sentido, como é que o papai pode, né? Tem um curso para o papai, doutor? Bem, os cursos de cuidados com recém-nascidos, os pais também são muito bem-vindos a participar. Mas, em geral, eles aprendem na prática, né? Doutora? Então, assim, para trocar fralda de xixi, de cocô, o simples é o melhor. Então, é água corrente e evitar passar muita coisa no bumbum também, porque senão acaba propiciando assadura, ficar machucadinho. Então o xixi você pode limpar ou com água corrente ou só passar um algodãozinho com água morna, não precisa passar lencinho umedecido, inclusive o lencinho umedecido propicia mais a formação de assadura, então deixa o lencinho umedecido para quando sair de casa. Quando estiver em casa, algodãozinho molhado com água morna ou água direto da torneira, do chuveiro, e o cocô, a mesma coisa. Quanto mais lavar, melhor, porque daí não deixa resíduo, não fica nenhuma substância em contato com a pele do bebê. E aí, geralmente, tem as dúvidas das pomadinhas, se passa pomada, se não passa. Aí eu falo, depende da criança. Tem criança que fica um pouco mais assada com mais frequência. Então, nessas crianças, depois que limpa, é bom passar uma pomadinha de proteção para deixar o bumbum mais protegido. Cada vez que faz a higiene, passar uma vez ao dia, por exemplo? Cada vez que faz a higiene. Entendi. Mas isso depende da criança. Tem criança que não tem predisposição a ter assadura. Então, só a higiene adequada fica bem, não precisa passar pomadinha nenhuma. E tem criança que tem mais propensão, então vai depender do bebê. Mas, em geral, quando tem bebê, é porque varia muito também. Tem bebê que faz cocô toda vez que mama, tem bebê que faz cocô uma vez no dia, uma vez a cada 2 dias. Então, esses bebês ficam menos assados, né? Uhum. Esses bebês que fazem cocô com mais frequência, a tendência, como a gente fica limpando toda hora, até mesmo pela fricção mesmo da limpeza, às vezes o excesso de higiene também acaba propiciando assadura. Então, às vezes, nesses bebês é melhor usar pomadinha de proteção, que daí forma uma camadinha, né, da pomada, não deixa em contato do cocô e do xixi com a pele do bebê. E quando já surgiu a assadura, deixar a criança mais à vontade, isso. Depois que está assado, aí é legal sim. Depois, se tiver a oportunidade de deixar sem fraldinha, algum período do dia, quanto mais seco, melhor. Então, sempre tem que trocar a fralda, tá com um pouquinho só de xixi, a fralda aguentaria, tudo bem, mas tem que trocar, porque se ficar molhado, o contato do xixi e do cocô na pele leva à assadura. Então, sempre tem que deixar a fralda seca e se conseguir deixar em casa sem fraldinha, quando tiver assado, é bom também, porque ajuda a cicatrização. Entendi. E nas partes assim da genitália das crianças, tem algum cuidado especial, doutora? Não, cuidado normal, igual com o bumbum, só limpar, tirar o excesso tirar os resíduos, né, xixi, cocô. Inclusive, uma dúvida que sempre aparece é cuidado com o pênis do bebê, né? Porque fica sempre aquela dúvida se tem que puxar a pelinha, se não tem, e não precisa, é normal o bebê ter, até desfraldar, né, até sair das fraldas, é normal ter uma fimose fisiológica, que a gente chama, é um excesso de pele, que protege o pênis do bebê, então não precisa ficar puxando a pelinha para limpar nada, é só limpar o básico ali, sem muito estresse. Entendi. Em relação ao banho, basta a limpeza, etc., assim, ou tem que dar
Em relação ao banho na criança, doutora? O banho geralmente a gente recomenda dar pelo menos uma vez no dia com um sabão, né? Geralmente a gente usa sabão mais neutro, como o sabonete de glicerina, por exemplo. Entendi. Que daí ele é mais... A pele do bebê é muito sensível, né? E esses tipos de sabão, eles não machucam muito a pele do bebê. Sempre tem que evitar as coisas com perfume, com muita essência, porque isso tudo irrita muito a pele, né? Aí a criança nasceu, doutora, assim, todo mundo quer visitar, né, levar o presentinho, visitar a criança. E quais são os cuidados assim que o papai e a mamãe tem que saber para na hora de receber as visitas? Porque qualquer visita pode visitar a criança, doutora? Eu acho que isso é o mais importante das visitas, é saber, e também isso para quem vai visitar, eu acho que é a pessoa que tem que ter consciência disso, né? De se você está doente ou não, porque acho que o estresse maior é você levar vírus, levar bactéria para um recém-nascido. Se está gripado, resfriado, nem entre no quarto. Nem pensar, inclusive às vezes primo, né, criança, irmão, e aí tem que deixar, infelizmente, não dá para uma criança com o nariz escorrendo e brincar com um recém-nascido, porque o nariz escorrendo numa criança de 5, 6 anos, para um bebezinho recém-nascido pode ser catastrófico. Entendi. Então, porque não vai ser só o nariz escorrendo para ele, né? Então, acho que esse é o ponto fundamental, né? Inclusive, pegar a criança com cheiro de cigarro. Também, mesma coisa. E a outra coisa também muito importante é evitar levar os bebês recém-nascidos, muito pequenininhos, para locais muito lotados, muito cheios de gente, com falta de sentar arejado. Então, levar bebê para shopping, até na igreja. Para igreja, para supermercado, não é lugar de recém-nascido. Eu sei que a mãe, o pai querem mostrar, puxa vida, né? Afinal de contas é o filho, ou seja, mas acima de tudo, ficar em casa, né, Exato, porque, por exemplo, você vai na igreja, você leva o bebê na missa, sempre tem alguém tossindo. Exato. Por mais que tenha uma janela aberta, não é um ambiente totalmente arejado, sempre tem alguém doente no lugar, então não é legal expor o bebê a esse tipo de risco, shopping, né? Igrejas, campo de futebol, onde tem muita gente, não é legal, não é bom. A criança ainda está se formando, o sistema imunológico não está completo ainda, né, doutora? O sistema imunológico do bebê, assim, é muito frágil, então é isso, às vezes um resfriado para você... Para o bebê, ele vai ficar internado, ele vai ficar com o peito chiando, e vai ser horrível para ele, entende? Porque ele não tem a defesa, está tudo em formação ainda, então tem que tomar muito cuidado. Quando a gente vai no hospital, doutora, visitar um doente que está lá, um paciente que está lá, um amigo, etc., que está lá se recuperando, costume, você entra no hospital, lava as mãos, o álcool gel, etc., purifica. Com a criança também, né, doutora? Isso é interessante, porque tem que criar esse hábito em casa, né? Você chega em casa, lava a mão, você tem um bebezinho em casa, você tem que ensinar o seu filho mais velho que ele tem que chegar da escolinha, lavar a mão, tomar um banho, passar álcool gel na mão antes de brincar com o irmãozinho. Isso daí você evita um monte de doença, né? Então, a lavagem de mãos é assim... É impressionante como previne um monte de doença. E aí, doutora, a criança começou a engatinhar, né? Engatinhar e vai lá, e geralmente as tomadas de luz estão no chão, né? Gatinhar, ela está lá com a mãozinha engatinhando, etc., depois passa na boquinha. Ou seja, eu tenho que colocar a luvinha na criança, mas a luva não escorrega. E aí, como é a orientação nesse momento aí? Nesse momento, daí já não, daí deixa a natureza agir, porque é inevitável. Vai colocar as coisas do chão na boca, a criança está nessa fase, é a fase que a gente chama de fase oral. Tudo coloca na boca, Exato. Tudo que é novo vai para a boca. Então, cuidado com deixar pecinhas pequenas soltas Isso, então no a chão. gente tem, eu acho que o cuidado não é nem com, ele colocou que estava no chão na boca e estava sujo. Colocou a mão na boca, isso a natureza se encarrega. Exato, Mas a vitamina S de sujeira, né? que ajuda a desenvolver. Vitamina S. que ajuda a desenvolver o sistema imunológico do bebê. Mas eu acho que o cuidado maior daí são com coisinhas pequenas, né? Moedinha, Isso, objetos pequenos, tudo que tem ponta, né? Que tem que proteger em casa, colocar protetor na tomada, evitar fio solto. Porque ela vai colocar a mão, ela não tem noção de nada. Exato, tudo que é novo ela vai querer explorar.
Então tem que proteger, tirar tudo que essas coisinhas pequenininhas que pode ir para a boca, daí tem que deixar num andar acima que ela não consiga pegar, né? E aí, uma suspeita de um engasgo aí, doutora? Colocou uma coisa na boca, tá lá, e a mãe está no desespero porque a criança está tossindo ou não está. E aí? Bom, aí daí vai depender do... Existe duas manobras, né, que a gente... que é legal todo mundo saber, porque são manobras que você faz em casa e você desengasga uma criança. Então, as duas formas é de um bebê e de uma criança maior, né? Do bebê, você tem que colocar o bebê de barriga para baixo, apoiada no seu braço, e fazer com a sua outra mão um tapa mesmo nas costas do bebê, de cima para baixo. Tipo uma fricção nas costinhas, assim? Um tapinha mesmo. Tapinha. Para você, porque com isso você vai tentar forçar o tórax dele a produzir uma tosse, vamos dizer assim, artificial, e essa ejeção do ar força o bebê a tirar aquilo que estava engasgando. Isso pode acontecer também no ato de mamar, doutora? Pode, é a mesma coisa, daí você pode vira de cabecinha para baixo e faz essa manobra para tentar desengasgar. A criança maior já é diferente, porque daí você tem que avaliar se a criança está tossindo ou não. Se ela está tossindo, é capaz dela mesmo conseguir tirar aquilo. Então, você pode dar um tempo e ver... O que é o mais comum na sua experiência como pediatra? O que que os pais mais, né, reclamam nesse sentido assim, de engasgo? É o leite, algum objeto? Eu acho que o que angustia mais é não saber o que fazer, né? Porque eu acho que as pessoas, na verdade, não sabem. Então, a ideia, por exemplo, a maioria das pessoas que eu vejo aqui engasgou com leite, aí tenta fazer respiração boca a boca, sugar o leite que está na boca do bebê. E, às vezes, é muito mais simples você virar ele e deixar... né, a natureza, a gravidade agir. A gravidade agir, entendeu? E então não saber ou não conhecer essas manobras que dificulta, né? E para criança grande, então às vezes ela tossindo, ela já consegue se reorganizar. Entendi. Se ela não tiver tossindo, não tiver tão fechada a via aérea por conta desse corpo estranho que ela não consegue nem tossir, aí você pode pegar ela de costas e fazer uma manobra aqui na manobra de Heilig, que daí você coloca a mão aqui e faz uma pressão bem grande para ela tossir e colocar esse objeto para fora. Tá vendo? São técnicas para não entrar em desespero, mas ao mesmo tempo ficar atento assim. Principalmente começou a engatinhar, limpa o chão, verifica, ela deixa o mais livre, ou no cantinho da criança onde ela brinca, procura tirar todas as miudezas, né? Porque sabe que vai colocar na boca, né, doutora? Com certeza, eles colocam tudo na boca. Gente, olha que interessante aqui. Agora, doutora, é nesse sentido assim, quando começa a criança, ela tá já os primeiros passos, vai e cai, né? E como é a natureza também que começa a comandar nesse sentido, cai, se machuca, corta, etc. Sangra, bate o narizinho, etc. E aí? Não tem muito como controlar, né, Frei? Porque é a fase do desenvolvimento. Então, vai cair, vai bater, aí a gente tem que ver a gravidade disso tudo. Se for uma queda um pouco mais forte, que fique com um sangramento, que tem algum hematoma, alguma coisa, daí é bom conversar com o pediatra para ver se tem alguma conduta a ser tomada. Mas só uma caidinha, bate aqui, bate ali, vai acontecer, porque faz parte, né, do aprendizado. E quando a criança chora, doutor, está chorando lá, tá, né, mas assim, está chorando, e a mamãe não sabe interpretar o que é, né? E aí, o que fazer? Como ajudar essa mãe que entra no desespero e começa a chorar junto, porque a criança chora e não para, e o que é? A barriguinha está doendo, a cabeça está doendo, etc. E aí, né? Acho que o principal nessas horas é tentar manter a calma, né? Porque se você fica desesperada, o que acontece? O bebê, ele sente, né, a vibração da mãe, da família. Então, você fica desesperado, o bebê vai sentir que, veja, quem era para me dar força ali não está me dando, está desesperada junto. Então, eu acho que eu tenho que ficar mais desesperada ainda. Então, respira fundo, tenta se acalmar, essa é a primeira coisa. E aí depois eu acho que tem que ir por eliminatória mesmo, porque com o bebezinho, principalmente o bebê pequeno, às vezes é difícil mesmo de você saber de primeiro o que está acontecendo. Né? Ele não vai dizer, né? Exato, então você tem que ver, bom, acabou de mamar, então não é fome. Veja a fralda, será que a fralda está limpa, está suja? Não, tá, não tá.
Bom, então será que é dor? Mas do quê? Será que ele tomou vacina? Será que ele está enjoadinho porque tomou vacina, então por isso que está chorando? Será que ele está naquela fase chata das cólicas, né? Que é por volta das 3 semanas até os 3 meses de vida? Será que é isso que está incomodando? Então aí você vai eliminando. Será que criança também tem calor, tem frio? Então às vezes as mães, por exemplo, às vezes tem aquela mania de empacotar a criança, né? E tá calor. Às vezes não é, às vezes o bebê está irritado porque está com calor ou está com frio. Então, coisas simples, né? Se a dor de barriga, ela fica mais endurecidinha, doutora, a barriguinha da criança? Não. Na cólica, não. Não dá para saber só olhando a barriguinha, não. É mais por exclusão mesmo. Entendi. Você vai excluindo as outras coisas e é um choro da cólica, um choro bem... A mãe que tem um neném com cólica sabe bem como que é o choro da cólica, porque é um choro inconsolável, o neném não consola com peito, não consola com nada, e geralmente são algumas horas do dia mais críticas, que ele fica mais irritado, mais choroso por conta de dor. E aí depois melhora. A boa notícia da cólica é que depois melhora, é fisiológico. Mas essa cólica vem pelo movimento intestinal, estomacal dele, ou porque de repente estava amamentando, a mãe deu um suquinho para ele, alguma outra coisinha diferente daquilo que de repente não necessitava? Não. A cólica do lactente, do bebê, ela é caracterizada por uma movimentação intestinal que o bebê não consegue interpretar e ele interpreta aquilo como dor. Então é fisiológico, não tem nada, não tem nenhuma doença na barriga, nada que justifique ele ter dor, mas aquela movimentação, a imaturidade intestinal, aquelas, assim, está aprendendo... Introduzir um alimento diferente pode causar? Isso, mas daí, esse tipo de cólica que eu estou falando, ela acontece até os 3 meses de vida, que é uma época que o bebê não está comendo nada, só está mamando. Não deveria. E não deveria. Aí se você introduz alguma coisa antes da hora, claro que isso tudo se acentua. Depois dessa idade, daí ter a dor na barriguinha, daí pode ser por outros motivos, inclusive por alguma intolerância, algum alimento que foi introduzido, mas aí já numa outra faixa etária. Os dentinhos começam a surgir a partir de que faixa etária? Ou seja, a partir do 8º mês, mais ou menos. Já começa? Isso dói, doutora? Rasga a gengiva? Rasga dói a gengiva, também? Pode... Fica irritado, fica enjoado, pode atrapalhar o sono. Às vezes o bebê já tinha o sono todo acertadinho, dormia a noite inteira. Daí parece o dentinho, estraga a noite inteira. Porque vai meio que rasgar a gengiva aí para o dente... Uhum. Né? Claro, é natureza também. E aí, de repente, doutor, surgem os dentistas, quais são os cuidados? A gente viu, o dentista falou, doutor Paulo, sim, da mãe, etc. E da criança? Tem que fazer a massagem? Como é que é? Não, quando está saindo o dentinho, os cuidados, assim, talvez o uso de algum analgésico se a criança estiver muito irritada, com dor por conta da erupção dentária. Depois que sai o dentinho completamente, daí já tem que começar a higienização. Um dentinho já basta para você começar a higienização, a escovação mesmo. O recomendado atualmente é que se use inclusive pasta dentária com flúor, antigamente não se usava, uma quantidade pequenininha de 1 grãozinho de arroz, assim, é bem pouquinho que se o bebê engolir não tem problema nenhum. Porque tinha umas dedeiras, né? Existe ainda, essa dedeira você pode até usar para estimular, para o bebê sentir o que está acontecendo, mas daí depois, na hora de escovar mesmo com a pastinha, aí você pode usar a escova mesmo para fazer a higienização. E aí, a partir do momento que tem mais de um dentinho, já até é recomendado pela Sociedade de Odontopediatria, recomenda passar já com o odontopediatra para ver, eles avaliam se o nascimento dos dentes estão nascendo na cronologia certa, se já tem algum fator de risco para alguma alteração dentária no futuro. E claro, tudo é a natureza, né? Não tem como. Assim. Aí começam a surgir os dentinhos, doutora, assim, e a criança está amamentando ainda. Ela tem algo sólido na boca, isso pode machucar a mamãe? Doutora? Às vezes machuca, às vezes eles mordem a mãe, sim. Mas a natureza é muito sábia também, né? Então, na maioria das vezes, vai tranquilo, eles conseguem amamentar, quer dizer, o dentinho nasce com 8 meses, e aí as mães, a recomendação é de amamentar até os 2 anos, né? Então, 2 anos você vê, fica mais de 1 ano com o dentinho na boca, né? E continua a amamentação. Aí é a negociação entre a mãe e o neném, ou seja, mordeu, tirou, né? Ou seja, até que a criança, né, vai entendendo que no caminho não é esse, exato, né? Exato.
Gente, que maravilha, quantas informações valiosíssimas. Eu vou chamar mais um intervalo, na sequência, assim, mais informações. Aí tem uma pessoa, a dona Jacilene, que mandou uma pergunta assim, a netinha dela tem 6 anos, ela pergunta se com 6 anos ela pode ainda entrar nessa campanha de vacinação. A doutora Ana Letícia vai responder a Jacilene e outras perguntas que estão chegando aqui. Então a gente volta já só para você com o nosso vídeo de saúde, hoje falando sobre saúde das nossas crianças. A gente volta já.